negar a fé. E a única forma deles não negar a fé é se eles tiverem a unção do Espírito Santo na vida. Por isso, Pai, eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Eu disse para eles que eu viria e não os deixariam órfãos. Eu rogaria e o Senhor iria mandar o outro Consolador, o Espírito da verdade. Então agora, Pai, eu quero pedir ao Senhor: manda o Espírito Santo sobre eles. Derrama o Espírito Santo sobre eles. Envia o Espírito Santo sobre eles. E o pai diz: filho, por que eu tenho que mandar o Espírito Santo? E Jesus diz: pai, porque o crente vazio do Espírito Santo é igual um carro sem gasolina, só vai nos empurrão, nas banguelas. O crente vazio do Espírito Santo, meu pai, é igual um leão sem dente, runge muito, mas não morde ninguém. Crente vazio do Espírito Santo, meu pai, é igual tartaruga de perna para cima, faz muito movimento, mas não sai do lugar. Crente vazio do Espírito Santo, meu pai, é igual uma flecha sem ponta, não tem alvo, não tem rumo certo, não tem direção. Agora o crente cheio do Espírito Santo, papai, é igual uma dinamite acesa na tua mão, é como um rolo compressor, aonde passa vai demolindo tudo. Crente cheio do Espírito Santo, aonde chega tem explosão, tem glória, tem fogo, tem poder. Manda o Espírito Santo sobre cada mão, papai. O pai olhou para o filho e disse: filho, eu vou mandar, mas primeiro, filho, eu tenho que perceber que realmente o povo quer o Espírito Santo, porque ele é muito santo. Eu não posso mandar ele sobre pessoas que vão rejeitá-lo, pessoas que vão entristecê-lo, pessoas que vão fechar o coração para ele. Se eu perceber que realmente o povo está sedento, faminto, que realmente o povo quer a presença dele, eu mando, filho. Mas para isso eu tenho que perceber que o povo está querendo. E para mim perceber isso, filho, eu tenho que ouvir a adoração. Se houver adoração sincera no lábio do povo, eu mando o Espírito Santo. Se houver barulho de glória no lábio dos lábios do povo, eu mando o Espírito Santo. Se houver barulho de aleluia nos lábios dele, eu mando o Espírito Santo. Se eles estiverem me glorificando, filho, se eles me glorificar suficientemente para que eu possa ser convencido, eu vou mandar o Espírito Santo. Deixa eu ouvir a adoração deles, deixa eu ouvir a glória deles, deixa eu ouvir o aleluia deles. Aí o pai inclinou os ouvidos em direção a Catalão. O pai inclinou os ouvidos em direção a essa igreja. Se houver adoração lá embaixo, eu vou mandar o Espírito Santo. Se houver adoração lá na terra, eu vou mandar o Espírito Santo. Deixa eu ouvir, 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 deixa eu ouvir. Se tiver glória eu mando, se tiver aleluia eu mando, se tiver adoração eu mando. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Se tiver crente sensível, eu mando. Se tiver crente que está em comunhão, eu mando. Se tiver crente faminto, eu mando. Se tiver crente sedento, eu mando. Se tiver um crente necessitado, eu vou mandar o Espírito Santo sobre eles. O pai está de ouvido inclinado em direção a Catalão, estado do Goiás. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O Leminaraca, Tunarauê, Xanalamanaca, Tunarabacandaracandara, Undereminaracandarábia. Eu vou mandar meu filho, eu vou mandar meu filho. Tem adoração lá embaixo, tem glória lá embaixo, tem aleluia lá embaixo. Eu vou mandar, eu vou mandar. Espírito Santo, 7 labaredas acesas. Chegou a hora de descer na terra, chegou a hora de descer em Jerusalém. Desce lá embaixo, mas não desce calado não, desce fazendo barulho, desce fazendo zoada, desce como um vento veemente e impetuoso. E enche toda a casa, enche. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviram do céu o som como de um vento.
veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e se levantando, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ei, olhe no teu irmão, olhe na cabeça do teu irmão agora, vai, olhe na cabeça do teu irmão, veja a língua repartida de fogo, veja a labareda de fogo na cabeça dele. Tem fogo na cabeça dele, língua de fogo na cabeça dele, língua de fogo na cabeça dele. Olha aí, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e se levantando foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito me concedia que falasse. Aí, receba poder para falar em línguas, receba poder para falar em línguas, receba poder para falar em línguas. Meu Deus, toca a boca desse crente agora, toca os lábios desse crente agora, coloca fogo na boca dele, receba. Começa uma obra em Jerusalém, e aqui começa a nossa mensagem. Apesar do tempo não dar mais, mas vou tentar correr. Aqui começa a nossa mensagem. O Espírito Santo na obra missionária. É uma história, acompanhe comigo. Ontem eu vim do Gênesis até o Calvário. Hoje nós vamos do Calvário até onde Deus quiser. Vamos lá. Isso é história, irmão. Quem gosta de história, principalmente história espiritual, vai gostar dessa. O Espírito Santo na obra missionária. A igreja começa, tem quase 120 crentes. Pedro traz uma mensagem e ganha quase 3.000 almas. Olha a diferença de quem tem o Espírito Santo. Pedro passou 3 anos e meio com Jesus, 3 anos, pregou 3.000 mensagens, não ganhou uma alma sequer. No dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, prega uma só mensagem, 3.000 almas se dobram aos pés de Jesus. Começa uma igreja com 3.000 crentes. O nome da igreja, primeiro nome da igreja, pastor Cornélio, primeiro nome da igreja, Seita dos Nazarenos. Esse foi o primeiro nome da igreja primitiva, Seita dos Nazarenos. 3.000 crentes, a igreja vai crescendo. Pedro levanta paralítico, mas aumenta para 5.000 almas, vai crescendo. Aí o diabo traçou um projeto maléfico, maquiavélico. O diabo disse: vamos parar esse povo, vamos esbarrar os crentes. O que a gente faz? Mata eles. Não, todos não, mata só alguns. Pegue o mais inteligente, o mais destacado, mata ele, e assim vamos intimidar os outros. Estratégia satânica, luciférica. Quem é o mais inteligente? Quem é o mais sábio? Quem é o mais cheio? Estevão. Pois pegue Estevão, vamos matar Estevão. Nega Jesus? Não nego. Abandona a fé? Não abandonam. Então vai ser apedrejado, pode apedrejar. Pegaram pedra e começaram a atirar em Estevão. Estevão cai ensanguentado, apedrejado, e alguém diz: morreu porque não negou Jesus. Ele diz: estou morrendo, mas eis que vejo os céus abertos, o Filho de Deus está em pé, à direita do Todo-Poderoso. Ei, quem tem o Espírito Santo na vida, até na hora da morte está vendo os céus abertos. Acharam bom matar um crente, vamos perseguir o restante. Um deles que consentiu na morte de Estevão, guardando as vestes daqueles que os apedrejavam, Paulo ou Saulo de Tarso ainda. Saulo foi até o sumo sacerdote Caifás, pediu uma carta de recomendação para ir prender os crentes. Lá vai Saulo, caminho de Damasco. Subitamente um clarão do céu lhe cercou, lhe envolveu, ele caiu por terra. Aquele que tem um pé como latão reluzente botou o pé no pescoço de Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou cego, olhou para um lado, para o outro, não viu mais nada, tudo escuro. Disse: quem é você? Eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo uma igreja dos crentes lá de Damasco. É a igreja dos crentes que eu estou perseguindo. Afinal de contas, quem é você?
Aí aquela voz disse: eu sou o pastor da igreja de Damasco, e meu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Aí Saulo se levantou para voltar para Jerusalém. Jesus disse: não, agora você vai para Damasco. Você não ia para Damasco? Ia, mas não vou mais. Não, agora você vai. Agora você vai. E aí Saulo foi guiado pela mão dos homens, ficou em Damasco na casa de Judas. Outro Judas, não era o Iscariote, aquele já foi faz tempo. Ficou na casa de Judas 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, para aprender a respeitar a crente. Aí lá em Damasco tem um discípulo, um crente, igual você. O nome dele é Ananias. Esse crente está orando dia e noite assim: Jesus, me revela. Jesus, me usa em profecia. Jesus, me traz visões do céu. Jesus, me usa. De tanto o crente pedir, Jesus atende. Aí Jesus vem na casa do Ananias e diz: Ananias. E Ananias: eita glória, sabia que ele ia me ouvir, sabia que ele viria para me revelar. Jesus, pode revelar, manda tudo, desenrola. Aí Jesus disse: Ananias, vai na rua chamada direita. Eita, Jesus está revelando em nome de rua. Deixa eu anotar aqui, Jesus. Já que tu começou a revelar a rua, qual é o número da casa? Jesus revelou, ele vai anotando. Jesus, nessa casa eu vou orar por quem? Aí Jesus disse: o dono dessa casa se chama Judas. Eita, deixa eu anotar aqui. Jesus, eu vou orar por quem? Pelo Judas, pela mulher do Judas, pelo pai do Judas, o sogro, o avô, a sogra. Você vai orar por um homem. Então fala logo o nome desse homem, Jesus. Já começou mesmo, revela tudo. O nome desse homem é Saulo de Tarso. Ananias quase caiu de costa. Quem? Jesus? Não estou ouvindo direito. A conexão cortou aqui. Jesus, quem mesmo? Saulo de Tarso. Jesus, mas não é aquele mesmo Saulo que vinha assim, Ananias? É ele mesmo. É ele mesmo. Senhor, esse não. Esse sim, Ananias. Senhor, mas sabe quem é Saulo? O nome Saulo já diz tudo, Jesus. Saulo em hebraico significa grande. O homem é grandão, valentão, bate todo mundo, mata todo mundo. Esse aí não, Jesus. Aí Jesus disse: Ananias, sabe o que significa Saulo em grego? Paulo, que quer dizer pequeno. Sabe o que é isso? O homem pode ser grandão, valentão, machão da porta para fora, porque daquela porta para dentro só tem um que é grande: Jesus Cristo. Vai lá, Ananias. Ananias saiu com o papelzinho na mão, olhou: bairro tal, rua direita, casa número tal, aqui. Pá. Saiu Judas: pois não, o senhor é o Judas? Sim, sou eu, mas eu não lhe conheço. Quem lhe falou meu nome? Mistério não se revela. Judas não entendeu, foi mais nada. Seu Judas, por acaso aí na sua casa tem um homem que está cego? Aí Judas disse: tem, mas ninguém sabia. O homem chegou à noite. Quem te falou? Mistério. Seu Judas, por um acaso o nome desse homem é Saulo? Aí Judas disse: é Saulo, mas quem te disse, rapaz? Mistério. Posso falar com ele? Aí lá vai Judas, bateu na porta: seu Saulo, tem alguém aí fora querendo falar com o senhor. Aí lá de dentro do quarto, Saulo: por um acaso o nome desse homem é Ananias? Aí Judas não entendeu, foi mais nada, irmão. Lá vem Saulo apalpando a parede. Quando Saulo olha não, ele de longe, Ananias viu Saulo. Aí Ananias gritou: irmão Saulo. Interessante, irmão. Lá no mundo, quando o camarada vê o outro, diz: e aí, cara, né? Diga aí, bicho. Fala, meu peixe, né? Assim. Aí quando vem para a igreja, aceita Jesus, recebe o banho do sangue carmesim, é batizado com o Espírito Santo, o nome escrito no mesmo cartório, vira irmão. Camarada nunca viu o outro na vida. O dia que vê, pega na mão e diz: irmão, a paz do Senhor Jesus. Crente,
Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou a ti para que te recuperes a visão e seja cheio do Espírito Santo. Saulo se ajoelhou, Ananias botou a mão na cabeça dele, caiu dos seus olhos como escama. Saulo recuperou a visão e foi cheio do Espírito de Deus. E você levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Agora, de vez de Saulo, ele muda o nome para Paulo. Paulo começa a fazer a obra missionária. O Espírito Santo, que não estava agora mais só em Pedro, agora está também em Paulo. E já saímos de Jerusalém, Judéia, Samaria, vamos agora em direção de outras regiões. Paulo vai para a cidade, ali em Damasco ainda. Tentaram prender Paulo, fecharam os portões, botaram Paulo em cima do muro, dentro do cesto, desceu do outro lado, fugiu para Jerusalém. Em Jerusalém quiseram prender Paulo, ele fugiu de novo, foi para sua terra, terra de Tarsus. Em Tarsus ele fica 8 anos. 8 anos na presença de Deus. E ali ele foi expulso da sinagoga, foi expulso da família, perdeu o salário, deixou de ser remunerado, perdeu o emprego. Para sobreviver teve que aprender uma profissão, foi ser fabricante de tendas. E fabricando tendas, ele começou a esquecer de tudo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel. Porque Paulo dizia assim: eu estou capacitado, aprendi com Gamaliel. Jesus disse: tu não sabe nada, para esquecer tudo. 8 anos para esquecer. 8 anos no barro, no canto da casa do oleiro, no esquecimento. 8 anos, vai esquecendo de tudo. Esquece o que aprendeu, esquece de tudo. Chega a 8 anos, te lembra alguma coisa? Lembro de mais nada. Pois agora eu vou injetar um novo conhecimento na tua mente. Aí depois Paulo escreve assim: o que eu recebi do Senhor não foi de homem, foi do próprio Deus. Tudo que Paulo sabia, recebeu do céu. Quando passa 14 anos depois, pastor Cornélio, aí Paulo vai escrever, dizendo assim: olha, eu conheço um homem que há 14 anos atrás, que ele não queria dizer que era ele mesmo. Há 14 anos atrás, esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, e lá foi lhe dita palavras inefáveis, as quais os homens não são listos falar. Foi o que ele recebeu, revelações do céu, irmão. Alguém chega para ele e diz: Paulo, nos conta aí uma revelação que tu recebeu. Não posso, isso é mistério. Mistério não pode contar, não vou contar. Paulo, só um mistério. Não vou contar, a gente não insiste, não vou contar. Paulo, só um mistério, a gente não insiste mais. Só um. Então tá bom. Só um mistério e não conto mais. Lá vai. Eis aqui vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, como no abrir e fechar de olhos, ao escutar o estrogir da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Eis aqui está dito o mistério. Pronto. Aí Paulo recebe a ordem, vai para Antioquia. Paulo foi para Antioquia da Síria, junto com Barnabé. Ali começaram a pregar. O Espírito Santo está na obra missionária e começou a batizar crente lá na Antioquia. A obra foi feita. Da Antioquia eles foram para a região de Chipre, ilha de Chipre, e ali pregaram. O Espírito Santo avivou e batizou. Uma obra está realizada. Vamos embora. É o Espírito Santo na obra missionária. De Chipre vamos para a Antioquia da Pisídia. Na Antioquia da Pisídia pregaram. O Espírito Santo aviva. A obra missionária vai crescendo. Saímos da Antioquia da Pisídia, vamos para a região da Bereia, vamos para a região da Licaônia, vamos para a região de Icônio, vamos para a região de Derbe, de Lista. Paulo vai embora, Paulo vai caminhando, região de Tessalônica, de Colosso, região da Macedônia, de Filipos. Paulo vai pregando, o Espírito Santo vai confirmando, batizando com fogo, renovando vida. É o Espírito Santo na obra missionária. Chegamos em Roma. Quando chega em Roma, aí disseram: chegou o ponto final. Pegaram Paulo, colocaram a cabeça dele em um cepo. Soldado diz: nega a Cristo ou morre. Ele disse: morro, mas não nego. Levantaram uma espada e disseram: vai morrer, a cabeça será tosada do corpo. Quando vai descer a espada, Paulo grita: espere! E alguém diz: vai negar? Ele disse: não, eu quero apenas escrever minhas últimas palavras. Posso? Pode. Trouxeram um papel, uma caneta, um pergaminho e uma pena. E Paulo começou a escrever suas últimas palavras. E as últimas palavras do grande apóstolo foram essas: meu filho Timóteo, eu estou sendo oferecido como sacrifício e libação.
O tempo da minha partida se aproxima, mas combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa de justiça, o qual o Senhor juiz e justo me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. Pronto. Pode matar? Pode. Levantaram a espada. O brilho da espada reluz nos olhos de Paulo, pastor Raimundo. Quando Paulo vê o brilho da espada, o fulgurar da espada, o resplendor da espada, ele fecha os olhos. Quando ele fecha os olhos, ele espera ouvir a espada bater no pescoço. Espera 1 minuto, espera 2, 3, 4, 5, não ouviu nada. Aí Paulo abre os olhos. Quando Paulo abre os olhos, ele procura o soldado. Cadê o soldado? Cadê o soldado? Ele não vê o soldado. Sabe o que ele viu? Ele viu um homem vestido de vestes brancas e resplandecentes, com as 2 mãos furadas, e dizendo: seja bem-vindo, Paulo, você já está na Nova Jerusalém, o meu nome é Jesus Cristo. Estou me arrepiando todo aqui. Mas eu não vi a morte. Já cheguei, já chegou, rapaz. Mas é depressa, é assim com o crente. Crente não morre, crente passa da morte para a vida. Sabe o que é a morte para o crente, pastor Cornélio? A morte para o crente é apenas um veículo que leva ele dessa vida para outra, só isso. Quando o crente fecha os olhos, a morte vem. Mas ao invés da morte levar o crente lá para o Hades, é o crente que diz: morte, se ajoelha. Aí o crente pega uma cela, bota a cela na garupa da morte, bota uma brida, uma arreio na boca da morte, bota espora no pé, ponga na garupa da morte e diz: morte, me leva à presença de Deus. Aí a morte tem que levar o crente até as portas do céu, só até na porta, porque quando chega na porta, o crente desce. Aí o crente diz: daqui para frente é só eu e Deus. O crente pega no colarinho da morte, sacode a morte no muro e diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arquilhão? O arquilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mataram Paulo. Vamos embora na história, porque o Espírito Santo não morreu. 100 anos depois de Cristo, século 2, Deus levanta um homem chamado Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Está pastoreando Esmirna. De repente ele recebe uma carta. A carta vem de João, da ilha de Pátimo, e a carta dizia assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: terás tribulação de 10 dias, alguns de vós serão lançados na prisão, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando Policarpo recebe a carta, ele disse: esse sou eu que vai ser preso. Fechou a carta. Alguém aparece na porta da igreja, soldado romano. Quem é o pastor da igreja? Sou eu. Está preso. Foi levado a Roma. Em Roma foi julgado e condenado à morte. Fogueira. Penduraram o Policarpo em um porte de madeira, pastor Sérgio Rodrigues. Acenderam fogo embaixo dele. E alguém diz: se negar Jesus, a gente apaga o fogo. As labaredas vão se levantando, as chamas vão se levantando, o fogo toca a sola do pé, a carne vai sendo consumida pela chama. Policarpo está agonizando. E alguém diz: nega Jesus, a gente joga água. Nega Jesus, a gente apaga a fogueira. Nega Jesus, a gente apaga o fogo. Nega! Policarpo olhou para eles no meio da chama e disse: pelo contrário, acenda mais a fogueira, porque eu tenho pressa de me encontrar com meu Senhor na glória. O
O Espírito Santo na obra missionária. Vamos correr na mensagem, vamos correr. Passa os tempos, passa os anos. Ano 341 depois de Cristo, estamos agora. Deus levanta um homem chamado Ufilas, na terra dos godos. Ufila traduz a Bíblia para aquela língua chamada Bíblia de Prata. Uma grande obra é feita naquela região. O Espírito Santo realiza uma obra extraordinária. É o Espírito Santo na obra missionária. Vamos embora. Estamos no ano de 433 depois de Cristo. Deus levanta um homem chamado Patrício para evangelizar a Irlanda. A Irlanda é evangelizada. O Espírito Santo atuando na obra missionária. Uma grande obra é feita naquele lugar. Vamos embora. Chegamos no ano de 565. Deus levanta um homem chamado Columba. São Columba vai para a Escócia e começa a evangelizar. E ali o Espírito Santo vai atuando, batizando vidas, batizando crente. Uma grande obra é feita na Escócia. Os tempos não param. Vamos embora. Vamos ver até onde o Espírito Santo vai. Estamos no ano de 1369. Deus levanta um homem chamado John Hus. John Hus era professor da Universidade de Praga. Estava ensinando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. O Papa, no concílio de Constância, mandou condenar John Hus e queimar na fogueira. O John Hus, o nome Hus na sua língua materna significa ganso. Hus quer dizer ganso. O Papa mandou queimar o ganso, pendurou o ganso num poste de madeira, ateou fogo embaixo do velho ganso. E o Papa olhando e sorrindo, dizendo: e aí, ganso, será queimado, vai morrer como herege, vai morrer. Aí o velho ganso, o velho John Hus, no meio da chama, sendo queimada, olhou para o Papa e disse: Papa, tu pode queimar um ganso que sou eu, mas jamais poderá queimar o cisne, o qual Deus vai levantar daqui a 100 anos depois de mim. Sabe quem era o cisne que ele falava, pastor Cornélio? Era Martinho Lutero. 100 anos depois, 1483, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, se levanta Martinho Lutero, um padre de batina que ensinava purgatório, vendia indulgência, ensinava idolatria. Mas um dia descobriu na Bíblia que o homem não é salvo por obras praticadas de justiça, mas mediante a fé, pelo sangue de Jesus. Arrancou a batina e vestiu uma roupa de homem e começou a pregar o Evangelho de Cristo como crente salvo. Revolução na Alemanha, reforma protestante. Martinho Lutero escreveu 95 teses, refutando que o homem não é salvo por obras praticadas de justiça, mas através do sangue de Jesus. Afixou no templo de Wittenberg, na Alemanha. Aí o diabo diz: vamos ver então. O diabo apareceu para Martinho Lutero dentro do quarto e disse: quer ser o santão, quer ser o justificado? Então aqui estão os teus pecados, vou te levar para o inferno agora. Tu está condenado, Lutero, aqui estão os teus pecados. O diabo mostrou uma lista de pecados. Tu ensinou indulgência, idolatria, purgatório, tudo que é errado. Está aqui os teus pecados. Vai ser levado para o inferno agora. Espere, tem mais? Tem. Outra lista de pecados. Acabou? Não, tem mais. Outra lista de pecados. 3 são suficientes para te levar para o inferno agora. Lutero olhou para Satanás e disse: espere, são meus? São. Então deixa eu assinar embaixo. Lutero pegou a caneta, assinou embaixo e disse: toma. Quando o diabo pegou a lista, estava escrito lá embaixo assim: mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos correr na mensagem, vamos embora. Passa os anos, passa os tempos. Estamos no ano de 1703. Deus levanta um homem chamado Jonathan Edwards. Velho Jonathan. O homem orava pouquinho. Ele orava 13 horas por dia. Só 13. O rosto fino de tanto jejuar. Diz a história que ele pregava se apoiando no púlpito com a mão, com a outra mão segurava o manuscrito. Olha a mensagem do homem, simples: pecadores nas mãos de um Deus irado. Isso é lá a mensagem de pregar em século 21, irmão. Não, hoje em dia é cura interior. O tempo de cantar chegou. Vai dar a volta por cima. Os sonhos de José.
som, teste, som. Aleluia. Mas o homem pregava uma mensagem de juízo: pecadores na mão de um Deus irado. E a mensagem dele era tão carregada de Deus, que as pessoas, quando ouviam, seguravam nas pernas dos bancos, com medo de cair no inferno. Eduardo dizia assim: quem vai impedir de vocês cair no inferno agora, a não ser a misericórdia de Deus? Quando ele pregava essa mensagem, a cidade inteira se dobra na presença de Jesus. Que mensagem, que unção. Nova Inglaterra é avivada. Os tempos vão-se embora. Chegamos no ano de 1792. Deus levanta um homem chamado Charles Finney, um advogado conceituado, mas que um dia, descobrindo na Bíblia as grandezas de Deus, os tesouros celestiais, ele abandonou sua posição de famoso e começou a pregar o evangelho. E aonde ele passava, quando as pessoas tocavam nele, eram batizadas com o Espírito Santo. Ah, como eu tenho orado para Jesus trazer uma unção dessa sobre nossas igrejas no século 21. Se alguém deseja essa unção, levante a mão, abre a boca, peça a Deus. Tem uma unção extraordinária liberada sobre a tua vida. Oh, aleluia. Os tempos vão-se embora, os anos se passam. Chegamos no ano de 1910. Quem conhece de história vai dar glória a Deus. 1910. Parece que vejo Deus assentado sobre o seu trono uma vez mais. Jesus do lado. Aí o pai olhou assim: filho? Sim, pai. Qual é a mesma promessa? E o filho disse: pai, eu disse para eles que ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Filho, como é que estamos na obra de evangelização? Pai, já quase todo mundo, mas ainda falta um país que precisa receber o impactar do Espírito Santo. Qual o nome desse país, filho? Pai, esse país ele tem um nome bonito. O nome dele é Brasil. O que é Brasil, filho? Pai, Brasil vem de brasido, brasa, fogo. Mas de fogo esse país não tem nada. Tem algum estado nesse Brasil onde podemos começar a obra? Tem sim, pai. Tem um estado chamado Pará. O que quer dizer Pará, filho? Pai, Pará em Tupi-Guarani significa ajuntamento de águas, mar. E o mar é onde estão os peixes. Peixes tem que ser apanhado pelos pescadores, mas lá não tem pescadores. Tem algum lugar nesse Pará, alguma cidade, aonde podemos começar o Pentecoste? Tem sim, pai. Eu escolhi a dedo o mesmo nome da cidade que eu nasci, pai: Belém. Não, não é coincidência não. Belém. Filho, o que quer dizer Belém? Pai, Belém em hebraico quer dizer casa do pão. E pão se faz com fogo, se assa com brasa. Mas eles não têm fogo para assar o pão. E o pai diz: mas nós temos. Então vamos mandar fogo sobre o Brasil. Vamos começar? Vamos. Só que o pai sempre prepara o ambiente. Sempre precisa de elementos para começar o avivamento. E geralmente ele gosta de usar dois. Aí o pai diz: vamos ver quem está apto. Vamos lá. Ali, Suécia. Tem dois homens chamados Daniel Berg e o outro Gunnar Wingren. Vamos preparar eles, vamos. Manda para a América, Estados Unidos. Eles pensam que vão ganhar dinheiro, mas é diferente. Vamos lá, vamos Daniel Berg. Vai Gunnar Wingren. Chegando nos Estados Unidos da América, Rua Azusa, um grande avivamento. Através de Seibo está um grande avivamento. Os dois entram na igreja. Lá na porta tem uma placa: aqui Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Quando eles entram na igrejinha de Seibo, Jesus batiza Daniel Berg, Jesus batiza Gunnar Wingren, e os dois foram batizados com o Espírito Santo para a glória de Deus. Os dois falando língua estranha. Abriu-se uma visão e Jesus disse: vão para Belém do Pará, Brasil. Onde fica isso? Pegaram um mapa, olharam, está aqui Belém do Pará. Vamos lá, vamos para Belém do Pará. Desembarque em Belém do Pará, 1910. Desce em Belém do Pará, Daniel Berg, Gunnar Wingren, e começaram a evangelizar. Não sabia falar muito em português. A mensagem que eles tinham, que eles conheciam, era só essa: Jesus salva, Jesus cura,
Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí duas mulheres estão ouvindo isso. Uma delas, Celina de Albuquerque. A outra, irmã Nazaré. As duas estão ouvindo isso. Como é que é? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E o que é que eu faço para receber esse batismo? Tem que orar de madrugada. Tá ruim, eu não acordo de madrugada. Eu só acordo quando o dia amanhece, porque eu tenho um galinzé em casa. E o galinzé canta amanhã bem cedinho. Aí eu acordo para fazer café. Daniel Berg diz: pois hoje Jesus vai atrasar ou adiantar o reloginho do galinzé. Vai acordar mais cedo. Nazaré foi para casa, Celina também, e as duas foram dormir. De repente o galinzé canta. Celina acordou atordoada e já café. Quando levantou para fazer café, olhou no relógio, 1h30 da manhã. Mas não está na hora, o galinzé é doido. Está adiantado, deixa eu dormir mais um pouco. Celina deitou para dormir, rolou para um lado, rolou para o outro, o sono foi embora. E uma vozinha na mente: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ela rola para um lado, rola para o outro. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. A Celina diz: tá bom, Jesus, se é isso que o Senhor quer, se é verdade que o missionário disseram, então me batiza, vai. Aí Jesus gostou. Jesus diz: é para já. Celina de Albuquerque, receba o batismo com o Espírito Santo agora. A irmã Celina começou a pular, a irmã Celina começou a sapatear, a irmã Celina começou a falar em línguas, a irmã Celina começou a falar em mistério. A Nazaré acordou e disse: meu Deus, o que é isso? A Celina está doida, o mal dos missionários pegou na Celina, está falando a língua dos estrangeiros. Deixa eu buscar ajuda, deixa eu buscar socorro. Lá vai a Nazaré pelas avenidas da cidade de Belém do Pará, de madrugada, 2h da manhã. Quando chega na avenida principal de Belém do Pará, Jesus batiza a irmã Nazaré, só de camisola, no meio da rua. A glória de Deus chegou no Brasil. O Espírito Santo na obra missionária. Começa uma igreja em Belém do Pará. O nome da igreja: Assembleia de Deus. Aí o avivamento é tremendo, é tão forte em Belém do Pará, que o fogo pega em um certo homem, e esse homem diz assim: eu não posso ficar só aqui, eu tenho que levar esse avivamento para outras terras. E esse homem saiu desesperado para levar pão aos famintos e água aos sedentos. E ele foi para o estado do Rio de Janeiro, chegou num bairro chamado bairro Madureira, e ali começou um trabalho pequeno, e começou um trabalho debaixo da unção, e a obra foi crescendo, e a obra foi crescendo. Qual o nome desse homem, pastor? Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão. E a obra foi crescendo no bairro Madureira, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí botaram o nome Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. A obra vai crescendo, a obra vai crescendo, a obra vai crescendo. De repente vai alcançando outras terras, vai alcançando outras terras, até chegar no estado do Goiás, até chegar na cidade de Catalão, até chegar nesta cidade. A obra missionária chegou aqui, hein? O Espírito Santo continua vivo, o Espírito Santo continua ativo, o Espírito Santo está em nosso meio. Quem pode levantar a mão e dar glória? Essa obra não para. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais persegue, mais ela cresce. É o mundo perseguindo a igreja de pé, é o mundo caluniando a igreja de pé. Quanto mais persegue, mais ela cresce. Há 30 e poucos anos atrás, para finalizar, há 30 e poucos anos atrás, o Papa João Paulo II veio pela primeira vez no Brasil. Quando ele chega no Brasil, nos anos 80, ele desce do avião, beijou o chão, e alguém chega perto dele e diz: Papa, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Conta, filho, o que foi? Os crentes estão crescendo.
Os evangélicos estão aumentando. Filho, que péssima notícia. Já são quantos mil? Que mil, Papa? Já são 4 milhões. O quê? Sim, 4 milhões. 4 milhões? Sim, 4 milhões. O Papa ficou desesperado. Diz: vamos perseguir eles. Quem tiver empregado, o patrão manda embora quem for crente. Quem for crente, o pai manda embora de casa. Persegue eles, persegue eles, persegue eles. Vamos acabar com eles, vamos esbarrar eles, vamos parar eles. Eles têm que diminuir, eles têm que desaparecer. Já são 4 milhões, reduz eles. 30 e poucos anos se passa. Papa João Paulo II já morreu. Mas se ele ainda estivesse vivo e Deus me desse a chance de chegar perto dele, eu queria ser a pessoa que ia dar segunda notícia para ele. Eu queria chegar perto dele e dizer assim: Papa João Paulo II, eu quero te dar uma outra notícia. Carol Wojtyla, já não somos mais 4 milhões, já passamos de 50 milhões de crentes esparramados no Brasil. Já são mais de 50 milhões. O exército está marchando, o batalhão está marchando. Somos mais de 50 milhões. Somos mais que milhões, mais que milhões, mais que milhões. Cadê os crentes que faz parte deste exército? Cadê os crentes que faz parte desse batalhão? Fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica de pé comigo. Crente do avivamento, crente do avivamento, crente do avivamento. Ei, o Espírito Santo continua na obra missionária. O Espírito Santo continua no dia de hoje. Ei, se tem alguém que ainda é batizado, abra a boca e fale em línguas. Se tem alguém que ainda está em comunhão, abra a boca e fale em língua. A obra não parou, o Espírito Santo não morreu, o avivamento não se apagou, a chama não se esfriou, a glória continua trepidando sobre a nossa existência, a unção continua viva. Quem sente, quem sente, quem sente, quem sente, quem sente, quem sente, abra a boca e fale em línguas, abra a boca e fale em língua. Debaixo da unção começamos, debaixo da unção vamos terminar, no fogo nascemos, no fogo vamos subir. Cadê o crente que ainda tem uma fornalha de fogo acesa? Abra a boca e adore, abra a boca e adore, abra a boca e adore. Ai, 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 ai. Abra a boca e adore. Alabanarabacandaraia, Urabadaracandara, Uramicandalaxanda, Teramendoia Xandarabacanda. Abra a boca e receba, abra a boca e receba, abra a boca e receba, abra a boca e receba. Seja cheio, 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 cheio. Aonde houver um crente batizado, Senhor, renova ele, renova ele, renova ele, renova ele agora. Eu não poderia finalizar esta mensagem sem fazer uma coisa. Todas as pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo e quer receber o batismo agora, sai dos seus lugares e corre aqui para frente. Todas as pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo e quer receber o batismo agora, sai dos seus lugares e corre aqui para frente. Todas as pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo e quer receber o batismo agora, sai dos seus lugares e corre aqui para frente. Mais ou menos quantas pessoas aqui na frente? Meus queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos que ontem
na hora que o pastor, eu operei, faz 3 meses que eu fiz uma cirurgia e estava formando um caroço. Na cirurgia eu estava com muito medo. E na hora que o irmão falou que Jesus ia curar caroço, eu não vi aqui à frente, mas uma irmã, ela filmou, está aqui. Depois, irmãos que quiserem ver, quando uma tocha de fogo caiu na minha cabeça, está aqui, para honra e glória do Senhor, o caroço desapareceu. Aleluia, eu não estou sentindo nada. Mais ou menos que umas 35 pessoas. Eu preciso aqui de algumas pessoas para me ajudar. Eu preciso de irmãs que já são batizadas. Irmãs que já são batizadas com o Espírito Santo, para me ajudar nesta manhã. Eu preciso aqui de 15 irmãs, 15 irmãs batizadas com o Espírito Santo, com fogo, mulher de Deus, canela de fogo. Pode ser irmãs casadas e irmãs solteiras, moças. Quero 15 irmãs cheias do poder para me ajudar nesta manhã. 15. Cadê as 15 irmãs? Levante a mão, as irmãs que podem me ajudar. Eu quero 15 irmãs batizadas com o Espírito Santo para me ajudar. Rápido. Levante a mão, as irmãs que podem me ajudar. Eu quero 15. Veja aí, Miquel, se já tem alguma. As irmãs que podem me ajudar, levante a mão. Eu quero 15. Podem ser casadas e solteiras. Tem quantas? Já tem 10. Quero 15, bem rápido. 15. Cadê mais? Tem 10. 11. Irmãs batizadas, cheias do poder, casadas, solteiras. Quero 15. Levante a mão bem alto. Quero 15. Tem mais? 12. Rápido. 13. Cadê as irmãs? 14. 15. Ok. Eu quero 15 homens também. 15 homens para me ajudar. 15 homens batizados com o Espírito Santo. Podem ser casados e solteiros, obreiros e não obreiros. Quero 15 homens batizados com o Espírito Santo. Levante a mão. Os 15 homens, levante a mão. Já tem 7. Quero 15. 8, já tem 8. 10. 11. Quero 15, rápido. Já tem 11, cadê mais? Homens casados, solteiros, obreiros, não obreiros. Quero 15, rápido. 15 homens, 12. 15 homens cheios do poder. 13. Batizados com o Espírito Santo. Quero 15, tem mais? 14. Ok, 15. Escute, quando eu começar a orar, vocês aqui na frente que vão ser batizados, quando eu começar a orar, vocês vão sentir uma alegria de dentro assim de vocês subindo. Vai vir aquela vontade de falar em línguas. As línguas vão vir na mente de vocês, na mente. Aqui na mente. Quando vem as línguas na mente, pode abrir a boca e soltar. É Jesus batizando vocês com o Espírito Santo. Vai vir na mente. Tem gente que não recebe batismo porque fica esperando de um jeito e vem de outro. Ele fica ali em pé, com a boca fechada, esperando o Espírito Santo abrir e fechar a boca dele. Não é assim. Não é o Espírito Santo que vai falar em línguas, é você que vai falar. Jesus disse: em meu nome falarão. É você que vai falar. Pastor, o que é que eu faço? Você não vai fazer nada, só vai dar glória, aleluia, só isso. Só vai dizer assim: glória, 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 aleluia, 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 glória, glória, aleluia, só isso. De repente a língua vai começar a embolar. Quando a língua começar a embolar, pode soltar, tenha medo não. É Jesus te batizando com o Espírito Santo. É Jesus te batizando, ok? Tenha medo não. Se você parar e trancar, você vai impedir o batismo. Quando vier na mente palavras parecidas com o inglês, com o francês, com o espanhol, com o japonês, com o hebraico, tenha medo não, pode abrir a boca e soltar. É Jesus te batizando com o Espírito Santo, ok? Não vai orar por ninguém. Não vai orar pela mãe, pelo pai, pelo emprego, pela saúde. Não. Agora é hora de batismo, ok? Só vai dizer glória, aleluia, glória, aleluia. Quando a língua começar a embolar, pode soltar, deixa sair. Pastor, mas se eu não entender? Se entendesse, não seria língua estranha, vai. Não vai entender mesmo não, é língua estranha. Deixa sair na boca. É Jesus te batizando, ok? As irmãs e os irmãos que eu chamei para me ajudar. Quando eu começar a orar, você vai botar a mão na cabeça das pessoas, na cabeça, e nós vamos ministrar o batismo. As irmãs e os irmãos vão andar no meio do povo, vão botar a mão na cabeça deles e delas, e nós vamos ministrar o batismo com o Espírito Santo. Vocês vão orar, mas de ouvido ligado, para ouvir o irmão falar em línguas, para ouvir a irmã falar em línguas.
Quando ele começar a falar em línguas, pastor, quantas línguas precisa falar para ser batizado? Uma só. A evidência do batismo é o falar em línguas. Se ele falou uma língua, já foi batizado. Agora depois vem renovação, amanhã, depois ou mais tarde, vem renovação. Se ele falou uma língua, uma frase em língua, já foi batizado. Aí você pega ele, puxa aqui para frente. Você vai puxar ele aqui para frente, para nós ir contando, para ver quantas pessoas foram batizadas. Você puxa ele para frente e já vai buscar outro, entendeu? Já traz para cá e já vai buscar outro. Se o outro falou em língua, puxa para cá, vai buscar mais outro, entendeu? Para nós sermos bem rápido e vamos contar para ver quantas pessoas serão batizadas nesta manhã. As irmãs e os irmãos que eu chamei, estenda a mão assim. Pai, coloca na mão do teu filho e da tua filha a unção do batismo com o Espírito Santo. Aonde ele colocar essa mão, tu vais batizar, Jesus. Tu vai batizar, tu vai batizar. Entra no meio do povo, irmãos. Entra no meio do povo, irmãos. Pode botar a mão na cabeça. Pode botar a mão na cabeça deles. Pode botar a mão na cabeça delas. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Quando alguém começar a falar em línguas, não espere muito tempo não. Quando ele começar a falar em línguas, você levante a mão para dar um sinal. Levante a mão para dar um sinal. E o Miqueias vai me ajudando. O Miqueias vai me dizendo quantas já estão falando em língua. Quem já foi batizado? Quem já foi batizado, para nós irmos contando. Bote a mão na cabeça dele. Bote a mão na cabeça dela. Fica atento, é para orar com o ouvido ligado. É para orar com o ouvido ligado, para ouvir ele falar em línguas. Se alguém estiver falando em línguas, levante a mão para avisar. Levante a mão para avisar, para nós irmos contando nesta manhã. Cadê a primeira pessoa, Jesus? Cadê a primeira pessoa, Jesus? Já tem alguém aí com vontade de falar em línguas? Já tem alguém com vontade de falar em mistério? Pode abrir a boca e soltar a língua. Pode abrir a boca e soltar a língua, meu filho. Pode abrir a boca e falar em língua estranha, minha filha. Se alguém estiver falando em língua, levante a mão para dar um sinal. Se alguém estiver falando em línguas, levante a mão para dar um sinal. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Vai levantando a mão para nós irmos contando. Cadê a primeira pessoa? Vai trazendo. Cadê a primeira pessoa? Vai trazendo. A primeira já foi batizada, estão me dizendo aqui. Já foi a primeira. A segunda também já foi, estão me dizendo. Já foi a segunda. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Cadê a terceira?